Considerado como um dos mais importantes meios de comunicações, o rádio, com seu fascinante estilo, tem o poder de construir imagens através do som e de falas. Desde de suas origens no final do século XIX, até os dias de hoje no formato digital, sempre desenvolveu um papel fundamental na forma como as pessoas se comunicam e se entretêm. Ele é a junção de três tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Neste vídeo, como já foi dito por um certo alguém no passado, iremos deslizar nas ondas do rádio. Vamos poder reviver sua origem, seus percussores e idealizadores, viajando na linha do tempo desse magnífico invento que se mantém firme e forte até os dias atuais. Com certeza, você já teve a oportunidade de ouvir alguma vez na vida música pelo rádio, notícias ou até mesmo um jogo de futebol narrado por algum radialista. Em uma pesquisa feita ultimamente, pela Kantar Ibope Media, o rádio é escutado por 3 a cada 5 pessoas em 13 regiões metropolitanas do Brasil. Os primórdios do rádio. A invenção do rádio teve seu início com o físico e químico britânico, Michael Faraday, no ano de 1831, quando mesmo descobriu a indução magnética, que foi o princípio do gerador e transformador elétrico, elementos fundamentais para a existência do rádio. A partir de então, o físico e matemático escocês, James Clerk Maxwell, em 1860, descobriu a existência das ondas do rádio, capazes de enviar sons pelo ar. Já no ano de 1887, o físico alemão, Erich Rudolf Hertz, desenvolveu a teoria da propagação radiofônica, meio pelo qual ele conseguiu, através de um teste com 2 bolas de cobre separadas, criaram faíscas que atravessaram o ar. Com isso ele verificou a existência de variações de correntes pelo ar, que são as ondas eletromagnéticas. Esta, por sua vez, é o principal motivo para conseguirmos transmitir voz, músicas e até mesmo fotos sem precisar de fios. Nikola Tesla versus Guglielmo Marconi. Um fato que vale salientar é a controvérsia sobre o inventor da radiodifusão. Existem alguns nomes vinculados a esse título, mas, pelo menos 2 são bastante difundidos: o austríaco Nikola Tesla e o italiano Guglielmo Marconi. Em 1895, Tesla realizou experimentos pioneiros com transmissões de rádio, explorando a comunicação sem fio. Já em 1896, Marconi patenteou a transmissão e recepção eletrônica por centelhamento de sinais telegráficos em código Morse, por onde ele conseguiu transmitir sinais de rádio através de distâncias maiores. A existência da controvérsia se dá pelo motivo de Guglielmo Marconi ter usado em sua invenção mais de 20 equipamentos patenteados por Nikola Tesla. Por isso, que no ano de 1915, Tesla ingressou com um pedido de liminar no tribunal norte-americano reivindicando a patente da invenção do rádio. Porém, só em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que o verdadeiro inventor do rádio foi Nikola Tesla. A partir de agora iremos viajar no tempo para vermos a evolução do rádio. Em 20 de julho de 1897, Guglielmo Marconi fundou a Marconi Companhia de Telégrafo Sem Cabo, na cidade de Chelmsford, perto de Londres, na Inglaterra, com a emissão e recepção de sinais sem fio. No ano seguinte, em 1897, o físico inglês, Oliver Joseph Lodge, inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitou a mudança de sintonia selecionando a frequência desejada. Já no ano de 1901, Guglielmo Marconi conseguiu estabelecer numa linha telefônica a transmissão de uma mensagem por sinais de rádio, de Cornwall, na Inglaterra, para a Terra Nova, no Canadá, onde serviu de base para o desenvolvimento do rádio. Em dezembro de 1906, em Massachusetts, nos Estados Unidos, um experimento do engenheiro elétrico Lee De Forest, denominado Audion, que era um tubo de vácuo de 3 elementos, onde ele fez a primeira transmissão tendo conjunto voz e música por ondas de rádio. No ano de 1920, surge a primeira estação de rádio, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, chamada de KDKA, onde esta fez a primeira transmissão de rádio comercial, dando início à era de ouro do rádio. Em sua programação, havia uma fusão com músicas, notícias e programas de variedades. Na década de 1929, com a crise econômica chamada de a Grande Depressão,
o rádio enfrentou certos desafios financeiros. Todavia, por ser um meio de entretenimento acessível para as pessoas, continuou a prosperar sutilmente. O ano de 1938 foi marcado por um fato inédito. O programa intitulado de The War of the Worlds, do radialista Orson Welles, trouxe uma certa confusão aos ouvintes, onde por engano acreditaram que uma invasão alienígena estava ocorrendo. Este fato demonstrou o poder de uma rádio como meio de comunicação. Entre 1940 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio desempenhou um papel importante na divulgação das notícias desta época, mantendo as pessoas informadas sobre os desenvolvimentos do conflito. A década de 1950 trouxe o rádio para um período de ouro na programação. Veio o surgimento do rock and roll, influenciando a cultura juvenil, os shows de variedades, dramas de rádio e transmissões esportivas, que culminou com um público fiel nas ondas do rádio, ganhando cada vez mais popularidade. A partir dos anos 1960, o rádio se inventou ainda mais. Apareceram uma diversidade de gêneros musicais, programas voltados para debates políticos, sociais e econômicos, noticiários quase em tempo real entre muitas novidades. Os anos 70 e 80 trazem a revolução das rádios no formato em frequência modular, a famosa FM. A partir de então, o rádio vem com qualidade de som bem superior, permitindo a transmissão de música estereofônica, trazendo uma experiência auditiva mais rica e apurada. Na década de 1990 até os dias atuais, o rádio entra na era digital. As transmissões via satélite e pela internet revolucionaram a forma das pessoas usufruírem de programações mais interativas pelas rádios em todo o mundo, permitindo uma audiência globalizada e muito funcional. Apareceram os podcasts e outras formas modernas, demonstrando assim a adaptação do rádio à evolução tecnológica e a capacidade de se manter firme na era digital. A história do rádio no Brasil. O dia 25 de setembro é comemorado o Dia do Rádio. Esta data é devido ao fato de ser a data do nascimento de Edgar Roquette Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. No ano de 1922, ocorreu a primeira transmissão oficial radiofônica do Brasil, no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal do país. Neste dia era comemorado, durante uma feira internacional de exposição, o centenário da independência do Brasil. Este evento recebeu a visita de empresários americanos trazendo a tecnologia de radiodifusão para demonstrar na feira, que neste período era o assunto principal nos Estados Unidos. Estes, por sua vez, para testar o novo meio de comunicação, instalaram uma antena no pico do Morro do Corcovado, onde atualmente é o Cristo Redentor. Com isso, foi transmitido o discurso do presidente Epitácio Pessoa, que foi captado em Niterói, Petrópolis e em São Paulo, onde foram instalados aparelhos receptores. Também nesta transmissão, os ouvintes puderam acompanhar a ópera, O Guarani, do escritor Carlos Gomes. Neste evento, o então membro da Academia Brasileira de Letras, Roquette Pinto, ficou bastante entusiasmado com essa tecnologia e declarou: "Eis uma máquina importante para educar nosso povo." Ao finalizar a transmissão, Roquette Pinto tentou convencer o governo federal a comprar os equipamentos apresentados nesta feira internacional, mas, infelizmente, não teve muito êxito. Roquette Pinto não desistiu de tal aquisição, e para o bem da comunicação do Brasil, ele conseguiu convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos. Com isso, no dia 20 de abril de 1923, fundou a primeira emissora oficial de rádio do país, a qual passou a ser chamada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que atualmente é a Rádio MEC. Em sua programação, era transmitida óperas, poesia e informações sobre o circuito cultural da cidade. Neste mesmo ano, em Recife, na capital pernambucana, foi fundada a primeira emissora de rádio nordestina, a qual se chamou Rádio Clube de Pernambuco. Já a partir de 1927, o rádio passou a ser um meio de comunicação de massificação e sua popularidade aumentou drasticamente. Com isso, as transmissões de sons de aparelhos tocavam os discos diretamente ao microfone. E também nesta época, com a profissionalização e amplitude de programação, as emissoras passaram a transmitir programas de auditórios, radionovelas, noticiários, humorísticos, entre outras mais. No ano de 1938, o brasileiro passou a acompanhar as transmissões dos jogos de futebol pelo rádio.
E neste ano, houve a Copa do Mundo, sediada na França, onde os jornalistas, ao mesmo tempo que transmitiam os jogos da Copa, tinham que noticiar os tremores da guerra na Europa que estava para acontecer. Na década de 1940, as audiências do rádio cresciam cada vez mais, muitas emissoras iam surgindo com programas feitos para as massas. E no dia 28 de agosto de 1941, é lançado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o Repórter Esso, que foi o primeiro noticiário que não se resumia a ler as notícias do jornal impresso. E para essa primeira transmissão, relatou a cobertura do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A partir de 1950, o rádio começa a ter a concorrência com a implantação da televisão no país. É a chamada Era da Imagem. Com a inauguração da TV Tupi, em São Paulo, onde os elencos e principais programas das rádios começam a se transferir para o novo veículo de comunicação. Nos anos 60, o rádio inovou com novas dimensões culturais, onde certas emissoras passaram a se dedicar a ouvintes da classe A, trazendo músicas selecionadas, mesclando em sua programação, noticiários nacionais e internacionais. E em 1962, é fundada a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E com isso, é estabelecido o Código Brasileiro de Telecomunicações. No dia 2 de dezembro de 1970, a Radiodifusora de São Paulo fez a primeira transmissão regulamentada em sistema de frequência modular no Brasil. E a partir do ano de 1973, o governo federal lança o Plano Básico de Canais em FM com incentivo à produção de radioreceptores, com faixa AM e FM. Com isso, cresce o número de emissoras em FM em todo o país. A FM, por sua vez, traz qualidade de som melhor que a AM. No início operavam apenas com músicas instrumentais, ideais para salas de espera e ambientes internos. E a partir do ano de 1976, e principalmente depois dos anos 80, as rádios em frequência modulada passam a dirigir sua programação para um público mais jovem, trazendo mais ouvintes para sua modalidade. E nos dias de hoje, as emissoras de AM é mais focada para as informações, enquanto que as emissoras em FM, ao entretenimento. Por isso que o sinal mais ouvido no Brasil é o FM, fazendo com que diversas rádios AM retransmitem seu sinal em FM. As web rádios. O que diferencia as web rádios das rádios AM e FM convencionais é a forma de transmitir sua programação. As convencionais transmitem seus sinais por ondas eletromagnéticas, como já vimos anteriormente neste conteúdo, enquanto que as web rádios usam a tecnologia de transmissão de dados pela internet, também conhecido como streaming. Outra diferença a se relatar é em relação às questões geográficas. Enquanto a forma de transmissão tradicional das rádios está limitada à distância que o ouvinte está da emissora, pois, quanto mais distante estiver, pior será o sinal de tal transmissão. Já no caso das web rádios, a distância não tem qualquer influência sobre qualidade, desde que o ouvinte tenha uma boa velocidade de conexão em sua internet. Ele pode estar em qualquer lugar do planeta, que terá uma qualidade nos conteúdos a receber. Já em relação às vantagens que as web rádios têm sobre as tradicionais, é o baixo custo envolvido. As web rádios precisam apenas de um locutor, uma boa conexão de internet, um computador atualizado e um fornecedor de streaming. Já no caso das emissoras tradicionais, envolve uma série de coisas, que vão desde profissionais, equipamentos, estrutura física, entre muitas outras. Enfim, independente de como seja a situação, o rádio sempre será um veículo de comunicação com seu público-alvo. E segundo dados do Ministério das Comunicações, só no Brasil existe aproximadamente 3.000 emissoras de rádio, entre as de AM, FM e web rádios. Esse programa é dedicado a todos os profissionais envolvidos nas mais diversas atuações de rádio pelo mundo. Em especial quero saudar a todos os radialistas, em nome do locutor, radialista, produtor musical, Paulo Brito, da cidade de Pesqueira, cidade interior do estado de Pernambuco, onde desde o final dos anos 70, até os dias de hoje, tem se dedicado diariamente a produzir conteúdo de programas de rádio em sua região. De início foi funcionário da antiga Radiodifusora de Pesqueira, e hoje atua na Rádio Urubá FM 104,9. Grande abraço a todos os radialistas, e em especial a você, exímio desbravador da radiodifusão, Paulo Brito.
Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Compartilha com os amigos. Deixa seu comentário. Vimos neste vídeo a história do rádio, onde foi mostrado desde seus idealizadores, sua humilde evolução, até chegarmos nos tempos de hoje, chamada de a Era Digital. Durante todas as épocas o rádio mudou e tem mudado a cultura e os costumes da sociedade em todo o mundo. Cada década que foi se passando, o rádio sempre teve desafios e conquistas significantes para a evolução humana, transcendendo o tempo e o espaço num mundo cada vez mais globalizado. Por mais essa vez, agradecemos a audiência de todos e a confiança que esse canal sempre procura demonstrar, em fatos e curiosidades prescindíveis à cultura e o conhecimento didático da sociedade como um todo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.